Se a gente deixar um ligamento cruzado sem tratar, as consequências podem ser e provavelmente serão trágicas no futuro. Nós estamos aqui para falar de uma lesão muito comum chamada lesão do ligamento cruzado anterior. E a perna esquerda, o zagueiro caiu aqui, ele abriu para fora. Nós fizemos a cirurgia já tem mais ou menos uns 8 anos. Você voltou a jogar bola, jogar bola. Bom dia, meus amigos desse Brasil varonil. Aqui nós somos o canal Tertuliana e Carolina. Aqui a gente fala coisas sobre ortopedia e medicina para leigos, além de outras melodias mais. Joelho, meus amigos, joelho tem solução? É muito comum a gente escutar aqui no consultório: meu joelho estourou, não tem mais jeito. Tinha uma lesão do ligamento cruzado anterior. A gente fez a cirurgia em junho de 2018. Hoje nós estamos em maio de 2024. E como é que você está? 100%. A perna esquerda mesmo do joelho nunca deu problema. Joelho, em algumas situações, pode ser complicado sim, mas muitas vezes joelho, sim senhor, tem solução. Aqui o senhor fez a cirurgia tem quase um ano. Com 15 dias que fez, eu estava ajudando meu filho, trabalhando de servente e pedreiro. Esse vídeo vai ser dividido em conceito, noções de anatomia, sintomas, diagnóstico, tratamento e complicações. Para a gente falar o que é uma lesão do ligamento cruzado anterior, a gente já tem que ir direto para as noções básicas de anatomia. Então não vou ficar aqui me pegando em nomes difíceis e detalhes técnicos complicados. Vou explicar de uma maneira mais acessível. Para a gente falar do ligamento cruzado anterior, a gente tem que falar o que é o ligamento. O que é o ligamento? Ligamento é aquilo que une um osso ao outro osso, que junta os dois ossos em uma articulação. Também a gente pode falar de junta, não é errado. É muito comum as pessoas confundirem ligamento com tendão. O que é um tendão? Tendão é aquilo que liga o músculo ao osso. Normalmente o músculo, ele começa em um osso, pula uma junta, ele se transforma em um tendão e se liga no outro osso para poder fazer o movimento. E o ligamento? O que é o ligamento? O ligamento é aquilo que une um osso ao outro osso sem se envolver com músculos. É uma estrutura anatômica mais estática e mais firme. Eles estabilizam a junta, eles são os estabilizadores primários, são as estruturas mais importantes na estabilização, embora em muitas situações e inclusive no joelho, os tendões e os músculos têm uma função muito importante na estabilização. Mas tem esse nome cruzado, por quê? Aqui está o nosso joelho. Meu joelho está todo estourado aqui, tem várias lesões, todos os ligamentos estão lesados. Por fora, existem dois ligamentos principais aqui, o colateral interno e o colateral externo, também chamado de colateral lateral, e aqui colateral medial. Dentro do joelho, como se fosse um pivô central, prende e impede os dois ossos do joelho principais, que são o fêmur, o osso da coxa, e o osso da canela, que está aqui, de se transladarem. Esses dois ligamentos se chamam cruzados, por quê? Porque eles estão assim, são dois ligamentos em forma de cruz ou em forma de X. O ligamento da frente tem o nome de ligamento cruzado anterior e o ligamento de trás, ligamento cruzado posterior. O ligamento cruzado anterior é um ligamento muito importante, principalmente quando a gente faz um movimento torsional. Se eu prendo o meu pé direito aqui no chão e viro para trás para olhar, ele segura o joelho, não deixa o joelho sair. O ligamento cruzado anterior, ele talvez seja o ligamento que mais é lesado no joelho. O ligamento cruzado posterior também ele pode ser lesado, mas o ligamento cruzado anterior tem uma facilidade muito maior de se lesar. Às vezes, os dois ligamentos lesam, dependendo do trauma. Às vezes, o ligamento cruzado anterior se rompe junto com o colateral medial e às vezes rompem, além dos dois ligamentos, o cruzado anterior e o colateral medial, também um dos meniscos, às vezes até os dois meniscos. Como é que acontece a lesão do ligamento cruzado? A maneira mais comum é quando a pessoa prende o pé que está sustentando o peso no chão
e torce o corpo fazendo um movimento torsional. No momento do rompimento, no momento da lesão, a pessoa sente uma dor intensa, forte, e isso é seguido imediatamente por um inchaço muito grande, porque acontece um sangramento dentro do joelho, o joelho incha, a pessoa fica com muita dor, não consegue dobrar e esticar o joelho. Jogando futebol, sozinho, uma lesão sozinho mesmo. Levantei a perna, lesionei o joelho. As principais causas de lesão do ligamento cruzado em nosso meio são os esportes, especialmente o futebol, aqui no nosso meio. Tendão de Aquiles. Ah, nós já operamos o tendão de Aquiles? Fizemos. Eu nem lembrava do tendão de Aquiles. Fizemos tendão de Aquiles lá, acho que tem uns 5 anos. Tem uns 5 anos. E eu fiquei bom rápido do tendão de Aquiles. E foi um problema, porque eu tinha engordado. Aí eu voltei a jogar bola e estourei o joelho. Outro mecanismo que também pode acontecer, a pessoa está com o pé de apoio no chão, a outra perna está em movimento e vem um trauma lateral e faz isso daqui e primeiro rompe o ligamento colateral medial, e se o trauma continuar, pode na sequência lesar também o ligamento cruzado anterior. O zagueiro caiu, eu liguei a perna esquerda, o zagueiro caiu aqui, ele abriu para fora. O zagueiro pelo menos uns 100 quilos. Puta que... E também queda de moto. Às vezes a pessoa vai cair, se desequilibra, ou tem um acidente, se choca com alguém e leva o pé no chão para segurar a moto para evitar a queda, prende o pé no chão e torce o corpo. Outros esportes como tênis, como vôlei, basquete. Às vezes a pessoa está em casa, vai descer uma escada baixa, torce e rompe o ligamento cruzado. Pode acontecer acidente de carro. Eu capotei um carro e aí o joelho saiu fora do lugar. Queda de cavalo aqui em nosso meio é uma causa muito importante. Já operei várias pessoas porque caíram de cavalo. É importante aqui a gente dizer que o mecanismo de lesão do ligamento cruzado não envolve pancada direta, tipo a pessoa caiu com os dois joelhos no chão, pá, bateu a parte da frente do joelho e aí lesou o ligamento cruzado. Não, ou então a pessoa fez uma viagem, andou 200, 300 quilômetros de carro, daí quando foi descer sentiu uma dorzinha, estou com lesão no ligamento cruzado. Não, normalmente a pessoa sente ou escuta um estalo. Às vezes ela não escuta, mas sente, às vezes ela não sente, mas escuta, às vezes ela escuta e sente um estalo, o momento da lesão do ligamento cruzado. E nesse momento ela vai para o chão, não consegue mais pisar o joelho, incha, aumenta de volume e a pessoa sente uma dor lancinante. Senti a dor, eu já caí. E aí já caiu e o joelho inchou. Inchou. Na mesma hora já virou uma bola. Normalmente, ou a pessoa procura um serviço de emergência, toma um remédio, e esses sintomas continuam por alguns dias ou semanas e vai diminuindo. A dor vai diminuindo, o inchaço vai diminuindo, a pessoa já começa, depois de alguns dias ou semanas, a conseguir pisar, a conseguir dar os passos e vai melhorando gradativamente. Então, meus amigos, a pessoa passa a sentir o que é mais característico de sintomas do ligamento cruzado anterior, que é o que a gente chama de falseio. O que é o falseio? A pessoa tem uma sensação de que o joelho sai e volta do lugar. Isso acontece quando a pessoa prende o pé no chão e vira o corpo. O joelho vai e volta. E com o passar do tempo, se não tiver havido outras lesões associadas, principalmente lesão do menisco que trava o joelho, bloqueando ele de dobrar e esticar, a pessoa consegue voltar para as suas atividades do cotidiano. Ela consegue, mesmo com o ligamento cruzado, depois de alguns dias ou semanas, caminhar, dirigir, subir, descer, ir e vir, e a maioria consegue, inclusive, praticar esporte. Você voltou a jogar bola mesmo com o ligamento cruzado rompido E torceu o outro. E torceu o outro. Defendia ele, né? Defendia esse, porque a pessoa consegue voltar para a atividade esportiva mesmo com o ligamento cruzado anterior rompido. Mesmo com aqueles episódios de falseio. A maioria das pessoas, elas conseguem se adaptar a esse falseio. Conseguindo voltar às suas atividades do cotidiano, elas vão tocando a sua vida. E de vez em quando acontece um falseio maior, o joelho incha de novo, passa um tempo ele desincha, a pessoa tem uma sensação de que dá para tocar a vida desse jeito. Realmente
A maioria das pessoas consegue tocar a vida desse jeito por um tempo. Depois eu vou explicar por que é por um tempo, por que as pessoas não devem deixar o joelho falseando e não se preocupar com isso. Se a gente deixar um ligamento cruzado sem tratar, as consequências podem ser e provavelmente serão trágicas no futuro. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Vamos para o diagnóstico. Meus amigos, o diagnóstico, ele é clínico. O que é um diagnóstico clínico? Quando você vai ao seu médico, conversa com ele, o seu médico te entrevista, te especula, pergunta como é que foi, como é que não foi, faz quanto tempo, e se você torceu, não torceu, foi batida de trem, queda de avião, acidente de moto, torceu na cozinha, e em seguida ele vai te examinar. Ligamento cruzado a gente examina com a pessoa deitada na maca do consultório e em algumas situações também em posição sentada. Quando o paciente colabora, o diagnóstico do ligamento cruzado anterior é relativamente fácil de fazer, sem nenhum exame complementar. Existem alguns testes especiais que o médico especialista realiza no consultório e dá um grau de certeza enorme no diagnóstico. Você viu que saiu? O outro não saiu, né? Ah, mas então por que os médicos pedem ressonância? Pedem ressonância para a gente confirmar o diagnóstico, para a gente saber se existem lesões associadas, como lesões de menisco, lesões de cartilagem, às vezes até fraturas que podem passar desapercebidas nos exames mais simples. Também para o convênio liberar, porque na imensa maioria das vezes o convênio não confia no médico. No começo da minha carreira, há 20 anos atrás, eu já operei muitos pacientes sem fazer ressonância, fazia um raio-x para ver se não tinha fratura e depois eu tratava o paciente. Hoje, um paciente de convênio, eu diria que é impossível você fazer isso sem fazer uma ressonância, porque o convênio não autoriza o médico a tratar o paciente se ele não tiver feito uma ressonância. Mas os exames que a gente tem que fazer, o exame de escolha é a ressonância. Existe uma controvérsia em relação à radiografia. Minha gente, eu sempre peço radiografia. Meus pacientes sabem que se eu não conheço a pessoa, é uma primeira consulta, eu não me sinto à vontade de fazer só uma ressonância e já indicar o tratamento definitivo sem conhecer a radiografia. A radiografia dá pra gente dados importantíssimos. A ressonância, meus amigos, é um exame excelente para a gente ver ligamentos, tendões, meniscos, cartilagem, uma série de lesões, inclusive ósseas, como edema medular ósseo, etc. Mas quando a gente avalia a ressonância junto com a radiografia, a gente tem uma riqueza na avaliação enorme. Eu prefiro sempre fazer um belo e bom raio-x junto com a ressonância. Os exames são esses. Muito tempo atrás existia raio-x com contraste, ultrassom. Hoje em dia não cabe mais, não tem sentido a gente pedir um ultrassom do joelho, porque a pessoa torceu o joelho. Raio-x contrastado, 20 anos quase que eu não vejo um raio-x com contraste. Bom, dito isso, então, o tratamento. Qual é o tratamento, meus amigos? O tratamento a gente divide em duas etapas. A fase aguda e depois na fase subsequente da aguda. A fase aguda são as primeiras 4 semanas, quando a pessoa torce o joelho, sente aquele estalo, o joelho incha e a pessoa não aguenta pisar, chega no consultório desesperado e a gente faz o diagnóstico. Então, nesse momento, a gente indica gelo nos primeiros dias, um anti-inflamatório por um período curto de tempo e uma descarga de peso durante a marcha parcial. À medida que a pessoa vai conseguindo pisar, eu já libero a pessoa para pisar e soltar o peso do corpo, mesmo se tiver uma semana só de lesão. Eu não imobilizo. Se não houver lesões associadas, fraturas, outras complicações, eu não mobilizo. Isso vem mudando.
Muitos colegas ainda imobilizam, não estou criticando quem imobiliza de jeito nenhum, mas eu prefiro não imobilizar. Eu permito que a pessoa dobre e estique o joelho na medida que a dor permita. Isso facilita muito o tratamento subsequente. Minha gente, o principal tratamento do ligamento cruzado anterior é a cirurgia. E quem lesou o ligamento cruzado, minha gente, não gosta de escutar isso. Porque depois de algumas semanas a pessoa consegue ir e vir, maioria consegue até praticar esportes, consegue correr, jogar futebol. E por que eu preciso operar, doutor? Se eu faço minhas coisas, não vou mais jogar bola, eu não vou mais andar de moto, eu não vou mais saltar de paraquedas, eu não vou cair de cavalo. Mas o tratamento cirúrgico é o tratamento de escolha. E a lesão do ligamento cruzado anterior, na maioria das vezes, acontece em pessoas jovens, numa fase da vida economicamente ativa. Médico enjoado, consigo fazer tudo e fica aí falando que tem que operar. A gente indica o tratamento cirúrgico pelo seguinte: o joelho vai ficar frouxo, ele vai ficar instável, ele vai ficar meio que balançando de vez em quando, ou de vez em sempre. Cada vez que acontece um episódio desse, de ida e vinda, acontece uma sobrecarga na cartilagem que cobre o osso ali, naquele local de encontro. E com o passar do tempo, essa cartilagem, de tanto sofrer sobrecarga, ela vai se degenerando. E a degeneração da cartilagem a gente chama de artrose. E o problema da artrose é dor, não é mais falseio. Dor quando a pessoa está dormindo, dor quando muda o tempo, dor quando esfria, acorda à noite com dor. Às vezes a pessoa está aqui, ai, começou a doer, vai chover. A chuva vem só daqui 3, 4 dias, a pessoa já sabe que vai chover, porque a artrose é assim. E um outro problema também muito complicado da artrose é a artrose não tem cura. Até tem tratamento, mas o ser humano ainda não conseguiu encontrar a receita que Deus usa para fazer aquela pelinha fina, brilhosa, que tem aquela babinha que cobre os ossos que a gente vê nos bichos que a gente come, que a gente prepara na hora de fazer o nosso rango. É comum uma pessoa esperar 2 anos, 4 anos, 6 anos. Eu tenho pacientes aqui no consultório que esperaram 8 anos. Quanto tempo foi lesado? Eu fiquei uns 7 anos parado. 7 anos parado. E nós fizemos a cirurgia. Eu fui jogar a bola, estourei o outro. Aí você operou o outro, vai ter mais ou menos 6 anos. Uns 6 anos. 6 anos. 2 anos de diferença. Estou dizendo que poucos meses a pessoa não pode ter artrose, mas se a pessoa deixar ir para a artrose, o tratamento passa a ser muito mais complicado. Por quê? A partir do momento que a artrose está instalada no joelho, a gente não deve operar o joelho. Passou a hora de operar o joelho. Então é comum, meus amigos, a pessoa vem no consultório, lesão no ligamento cruzado. A gente indica cirurgia, explica por que tem que operar, por que não tem. Pode esperar para a gente operar o ligamento cruzado? Pode. Posso esperar 1 mês? Pode. Pode esperar 2 meses? Pode. Pode esperar 4 meses? Pode. Pode esperar 1 ano? Não deve, mas pode. Não deve por quê? Porque nesse passar de 1 ano a pessoa pode, de tanto o joelho falsear, fazer uma lesão de menisco. E aí a lesão do menisco vai dar muito mais sintomas, às vezes, do que a lesão do ligamento. E a lesão do menisco também pode acelerar o surgimento de uma degeneração na cartilagem, ou seja, artrose, entendeu? Às vezes nem demora 1 ano para a pessoa ter uma lesão de menisco. É super comum a pessoa vem no consultório com lesão do ligamento e some. Passa um tempo, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 4, vem com o joelho travado, porque daí já não é mais o ligamento só, é o ligamento e o menisco. O ligamento menisco com uma lesão na cartilagem. A pessoa consegue voltar para a atividade esportiva mesmo com o ligamento cruzado anterior rompido. Só que é ruim porque a instabilidade vai causando outros problemas mais graves. E acho que as torcidas que deram devido ao ligamento estourado começou a machucar os meniscos. Exatamente. Muito comum também, sabe o que? A pessoa some, desaparece. Daqui 10 anos, a pessoa volta. Doutor, agora eu resolvi operar. Aí você olha, o joelho já não está mais tão frouxo. Aí você pergunta, o joelho falseia ainda? Não, doutor, ele foi parando de falsear. Aí por que você quer operar? Porque agora dói. Dói? Dói. Acorda à noite com dor.
quando eu vou, quando eu venho. Aí, meus amigos, os sintomas já não é mais causado pela lesão do ligamento cruzado, e sim pela artrose que surgiu em consequência daquela frouxidão decorrente da lesão do ligamento cruzado. E se a gente estabilizar, firmar o joelho, que já se acomodou com o processo degenerativo, aí a gente vai arrumar um problema muito grande para o paciente e para a gente mesmo. Porque a pessoa vai piorar a dor. A gente não deve tratar cirurgicamente uma lesão de ligamento cruzado depois de já ter se instalado o processo de artrose. Algumas vezes a gente vê que isso acaba sendo esquecido. A gente não deve operar um paciente com uma lesão muito antiga que já se transformou em artrose. Ah, mas então eu tenho lesão no ligamento cruzado, tem 8 anos, 10 anos, eu não posso operar então? Aí a gente precisa examinar, aí é importante a radiografia, a ressonância, para a gente avaliar não só a lesão do ligamento cruzado, mas também a degeneração que existe na cartilagem. Se a pessoa tem uma lesão do ligamento cruzado há muitos anos, com certeza já existe um processo degenerativo. Se o processo degenerativo foi em fase inicial, foi incipiente, se ainda existia espaço articular, se ainda existia aquela instabilidade, aquela frouxidão, eu opero a pessoa. Mas se já existir uma artrose instalada, já com os osteófitos, bicos de papagaio, já com crepitação, com cistos subcondrais, com esclerose marginal, com diminuição do espaço articular, a gente não deve operar esse paciente, porque se a gente operar, a pessoa vai piorar a dor. Entendeu? Cada caso deve ser avaliado individualmente. A radiografia para avaliar a artrose é tão importante quanto a ressonância, isso deve ser dito. O exame físico, as mãos do médico no joelho da pessoa examinando, é o que define o tratamento. Quando eu estava na residência, a gente aprendia que de cada 10 joelhos operados, 9 voltam para suas práticas esportivas pré-lesão, para suas atividades que faziam antes de ter lesão. Quando a gente segue a técnica cirúrgica adequada, a gente respeita todos os cuidados pré-operatórios, quando a gente traça uma estratégia cirúrgica adequada para aquele caso, a gente tem uma possibilidade enorme de atingir o sucesso, e é isso que a gente vê na prática diária. Fizemos uma cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior, há 7 anos atrás, né? Isso. Como é que você está? O joelho esquerdo tá novo. Nós operamos, foi o esquerdo? Esquerdo. Graças a Deus. 43 anos, torceu o joelho, fez uma lesão no ligamento cruzado. A gente operou tem quanto tempo? Uns 10 anos, acho que. Como é que tá esse joelho seu? Ficou 0. Pratico boxe, basquete, corrida, como se diz, sem limitação. E esse joelho esquerdo foi o que a gente operou primeiro. Esse aqui tá com 70 dias. 70 dias. Isso. E como é que foi a recuperação dele? Muito rápido. Foi rápido, né? Foi. Você andou com quanto tempo? Normal? É. 10, 12 dias eu já tava caminhando. Tem quanto tempo que nós operamos? Esse está com uns 13 anos, mais ou menos. Uns 13 anos. E esse outro joelho? 40 dias. 40 dias de cirurgia? É, mas tá ruim o joelho, ó. Não engaxa, ó. Não faz nada pro joelho mais, ó. 40 dias. Não pode pegar sol aí, viu? 6 meses para não marcar a Fica cicatriz. tranquilo. Ligamento cruzado e os dois meniscos. Processo de fisioterapia, mas já está com boa flexão. Falta um finalzinho da extensão, tem 40 dias de cirurgia, né? Sambar de verdade, 6 meses. Acaba sendo raro a gente ver uma pessoa que não conseguiu voltar para o seu nível de atividade que tinha antes da lesão. Mas ainda assim, pode haver complicações, a gente tem que falar delas. Muitas das complicações são aquelas inerentes a todo tratamento cirúrgico, a infecção. A gente tem que tomar muito cuidado com a infecção, porque a reconstrução do ligamento cruzado envolve o uso de parafusos, de materiais de síntese, que a gente chama. E esses corpos estranhos dentro do nosso corpo, eles são potencialmente fatores complicantes no surgimento da infecção. Tem que fazer os exames pré-operatórios, o paciente tem que estar com um estado de saúde
bom, clinicamente controlado. A reconstrução do ligamento cruzado anterior não é uma cirurgia de urgência, então tem que fazer um risco cirúrgico, passar com um cardiologista. A trombose é outra complicação e eu já vi trombose, mesmo em pessoas jovens, eu tive paciente de 21 anos de idade que teve trombose. Então, a gente tem que cuidar e existem maneiras da gente prevenir ou de minimizar o risco do surgimento de trombose, com o uso de medicamentos e conduzindo a pessoa de maneira adequada no pós-operatório. Depois eu vou falar só sobre o pós-operatório. O uso de meias elásticas, que também é importante, coisa que é relativamente nova na medicina, mas que hoje já é praticamente consenso. Uma complicação muito frequente também é a rigidez articular. Quando a pessoa não mobiliza precocemente o joelho, pode acontecer da pessoa ficar com o joelho duro, e isso é muito ruim. A pessoa antes tinha o joelho frouxo, agora tem o joelho duro. E a rigidez acontece na maioria das vezes porque a pessoa não mobilizou o joelho na hora certa. E quando que eu posso dobrar o joelho depois da cirurgia? Imediatamente depois da cirurgia. Ainda anestesiado, eu já estou dobrando, esticando o joelho do paciente lá dentro do centro cirúrgico. E aí a gente já fez a reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Isso aí. E isso foi ontem, né? Foi ontem. Foi ontem. Hoje tem... Agora tem 24 horas. 24 horas. Né? E como é que você está? Tô bem, ó. Vê que tem 24 horas. Ele tinha também uma lesão meniscal. Só o médico que operou sabe como proceder no pós-operatório. Se pode pisar, se pode dobrar. 24 horas eu já liberei para você mobilizar o joelho. E a carga, você pode dar carga conforme se sentir seguro, mas já pode pisar, porque eu sei a pega que deu do parafuso no osso e ficou uma pega firme, seu enxerto é um enxerto saudável. Então eu tenho tranquilidade para autorizar você a caminhar assim que você se sentir seguro. Perda do enxerto. Quando a gente faz a reconstrução do ligamento cruzado, a gente usa um enxerto. Existem vários enxertos que a gente pode usar, mas independente da técnica preferida do cirurgião, o enxerto demora cerca de 120 dias para se integralizar no osso. E nesse período, quem vai segurar o enxerto ali no lugar é o parafuso. Um no fêmur, outro na tíbia, ou, dependendo da técnica, mais de um. Então, esse período sem a prática de atividade esportiva que envolva alto impacto tem que ser respeitado. Eu, normalmente, libero meus pacientes para prática desportiva de contato de alto impacto com 6 meses. Mas eu já libero a pessoa para dirigir seu carro, ainda que seja um carro de campo manual, com 3 dias. Às vezes a pessoa opera e continua com o joelho frouxo. Não deve acontecer, mas algumas vezes, por algum motivo, às vezes não deu pega no orifício ósseo, o parafuso escapou, a qualidade do osso não é boa, mas isso é raro. Normalmente o que acontece é quando o cirurgião não respeita a posição correta do enxerto, do parafuso. A gente chama isso de posição isométrica do enxerto, mas não vamos ficar aqui falando de nomes complicados. Quando a gente respeita a técnica, a chance de dar certo é enorme. E doutor, depois que eu reconstruir meu enxerto e já tiver voltado para o meu esporte, para minhas atividades, andando de moto, esse enxerto ele pode se romper de novo? Ele é mais fraco que o original? Não, ele é igual ao outro. Muitos trabalhos falam até que os enxertos que a gente usa são mais fortes do que o enxerto original. Eu não gosto de falar isso porque a gente imita a obra divina. Não vai conseguir fazer uma coisa que Deus fez, mas eu autorizo meus pacientes, depois de 6 meses, se ele tiver feito uma reabilitação muscular boa, a fazer tudo que ele fazia antes. E eu digo assim, de cada 100, mais de 90 voltas, 90 e poucos, 95. É o que consta na literatura. O cirurgião ele tem que conseguir replicar os resultados da literatura. Se na literatura está dizendo que de cada 10 joelho operado, 9 volta para o esporte, e aí os meus só volta metade. Eu tenho que rever minha técnica, rever meus conceitos, parar de operar. A mim, se de cada 10 que eu opero, 9,5 voltam, e meio não volta. Ou seja, de cada 100, 95 voltam, 5 não voltam. Eu vou na literatura, é isso que fala?
eu me sinto à vontade de continuar tratando os pacientes que me procuram, mesmo que 5% deles não voltem para as atividades físico-desportivas. Depois a gente conversa a respeito, faz um vídeo aqui falando sobre a reabilitação, como é que a gente tem que fazer para otimizar, acelerar o processo de recuperação. Comentários são muito bem-vindos. Se eu tiver falado alguma besteira também, fiquem à vontade para me corrigir. Quem gostou, deixa o like e se inscreve. Beleza, meus amigos desse Brasil varonil? Um beijo e um queijo.